Olá, bom dia! Começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia a todos. Vamos começar de novo com o coronavírus? Coronavírus que já mobiliza o Brasil para buscar 29 brasileiros, cidadãos que estão lá na China, na cidade de Wuhan, e que serão resgatados por 2 aviões emprestados da frota presidencial do governo brasileiro. Esses aviões partem hoje e devem chegar ao Brasil no sábado com 29 pessoas que ficarão em quarentena na base da Força Aérea Brasileira em Anápolis, no estado de Goiás. Falando em quarentena, ontem a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do governo regulamentando essa quarentena, que deve ser de 18 dias, e hoje o projeto deve ir à votação no Senado. Entre as providências que estão sendo tomadas ainda para conter o coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reúne hoje com governadores. Lembrando que o Brasil até agora tem 13 casos suspeitos, nada de doença confirmada aqui em território brasileiro. E hoje é uma cerimônia marcada lá no Palácio do Planalto, os 400 dias de governo do presidente Bolsonaro. Alguns ministros devem apresentar um balanço ali à imprensa no final da tarde, mas o presidente já falou hoje cedo, falou inclusive sobre a permanência desses ministros. Não garantiu a permanência de nenhum, mas disse que todo mundo vai saber quando ele tomar essa decisão, lembrando, e ele mesmo fez essa ressalva, de que ele só não pode demitir o vice-presidente Hamilton Mourão. Também falou novamente sobre a dificuldade do governo reajustar e lidar com a mudança de preço, né, dos combustíveis, e desafiou os governadores. Se eles zerarem o ICMS, o governo pode zerar os impostos federais. Outro destaque do dia vem também da economia. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anuncia hoje, ali por volta das 18 horas, fim da tarde, a nova taxa básica de juros, se é que será nova. No mercado há uma expectativa de redução de 4,5% para 4,25% ao ano. No entanto, ainda isso precisa ser aguardado, porque há quem veja com mais cautela por causa de alguns indicadores ruins da economia. Ontem, por exemplo, foi divulgada a produção industrial, que caiu 1,1% em 2019, puxada essa queda pela tragédia da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, e também ontem saíram dados das vendas de veículos. Os emplacamentos de carros novos caíram 3,1% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Fala também sobre os Estados Unidos, né? Hoje, lá no Senado, está previsto a avaliação, na verdade o fim do processo de impeachment do presidente americano. Mas Donald Trump ontem fez aquele tradicional discurso, né, da União para a Câmara Legislativa, e voltou a exaltar os Estados Unidos, apresentou dados econômicos robustos e deu ali um discurso de campanha, já que deve ser usado nos próximos meses. Mas a imagem que você deve estar vendo repercutir ao longo de todo o dia é a da democrata Nancy Pelosi, que estava inclusive atrás do presidente e rasga o discurso presidencial após o presidente americano não a cumprimentar, né? Ela estendeu a mão, ele virou de costas, então ela rasgou esse discurso. A gente acompanha também todos esses desdobramentos. No futebol, destaque para a estreia brasileira na Libertadores. A primeira já foi ontem, né, com o Internacional no Chile, empatando com a Universidade de Chile 0-0. Agora tem o segundo jogo semana que vem aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. E hoje tem a estreia do Corinthians, que enfrenta o Guarani do Paraguai lá em Asunción. O Inter e o Corinthians estão na segunda fase, precisam avançar para disputar uma terceira ainda, para depois chegarem à fase de grupos. E o Sport do Estadão também acompanha o início da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Bom, e agora a gente fala sobre um seriado bastante conhecido de todo mundo, Simpsons. Aliás, você sabe, Raíssen, como é que as pessoas fazem comparação com esse episódio ultimamente? São premonições, né? Como se fossem premonições, né? Episódios antigos que acabam retratando alguma coisa que já está sendo lançado, já aconteceu. Hoje o Estadão traz um compilado de algumas dessas previsões. Tem, por exemplo, o presidente Trump, aliás, o empresário Trump em 2000 virando presidente no seriado. E a comparação mais recente é sobre o coronavírus, né? Tem um episódio, se não me engano, de 93, que fala justamente, é isso mesmo, que os personagens de Springfield estariam lá contaminados por uma Osaka Flu, né? Uma gripe de Osaka. A comparação é injusta, né? Osaka fica no Japão, a gente sabe que esse coronavírus veio da China, mas enfim, tem esse compilado ali no Estadão, a gente convida você a dar uma olhadinha também.
Tudo bem, estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Até amanhã. Até.